Alguns jogos não existem apenas para divertir. Alguns chocam, perturbam e outros nunca deveriam ter sido encontrados. Hoje vamos descer por um iceberg. No topo estão os jogos estranhos e controversos. Conforme avançamos, as profundezas revelam títulos cada vez mais obscuros, sombrios e perturbadores. Prepare-se. Quanto mais fundo descermos, pior as coisas ficam. Estes são alguns dos jogos indie mais perturbadores já criados. Vamos mergulhando em níveis mais sombrios, onde o limite entre ficção e maldade real desaparece. Vamos começar pela superfície, o nível mais tranquilo. Postal 1, desenvolvido por um pequeno estúdio chamado Running with Scissors e lançado em 1997. Você assume o papel de um homem conhecido apenas como Postal Dude, cuja mente já se encontra à beira do colapso. O jogo começa com sua expulsão de casa. Ele acredita que o mundo enlouqueceu por causa de uma doença chamada peste do ódio e que ele é o único não infectado. Sua missão: purgar a cidade com violência extrema. O objetivo é simples e brutal: eliminar civis, policiais, soldados, todos considerados inimigos. À medida que você avança, a insanidade de Postal se aprofunda. Sussurros, vozes, a sensação de paranoia crescente. O jogador sente cada passo de sua loucura. Você começa com uma pistola e encontra outras armas: espingardas, lança-chamas, foguetes. O combate é caótico e intenso, com gritos, fugas e pânico em tempo real. Você percorre bairros, minas, estações de trem, trailer parks e bases militares. Chegando a uma escola primária, suas armas não funcionam contra as crianças, todas inocentes, e o estado mental de Postal se rompe por completo. O jogo termina com sua captura e confinamento em um asilo, enquanto sussurros e gritos demoníacos ecoam ao fundo. Na versão HD, o final mudou para uma cena de funeral. Alguns fãs acreditam que seria o enterro do filho de Postal Dude e que todo o jogo seria um reflexo de seu colapso mental. Hatred, um estúdio polonês chamado Destructive Creations, não busca justificativa narrativa. Aqui, você é apenas o antagonista, consumido pelo ódio e decidido a exterminar a humanidade em Nova York. Preto e branco dominam a tela, salvo o vermelho do sangue e o brilho de incêndios e explosões. Execuções detalhadas, explícitas, compõem a experiência. O jogo culmina na destruição de uma usina nuclear e provocou debate sobre a glorificação da violência em jogos. O jogo chegou a ser removido da Steam antes do lançamento, mas voltou após pressão contra a censura, tornando-se disponível também para Xbox One em 2020. Pico School, lançado em 1999 por Tom Fu, do Newgrounds, mistura simplicidade visual com inspiração perturbadora. Criado apenas 3 meses após o massacre de Columbine, o jogo coloca você em uma escola atacada por gangues de adolescentes. Cada inimigo é um chefe de fase, e no final, a líder Cassandra se revela um alienígena, sendo necessário acertar seu ponto fraco para derrotá-la. Pelo contexto e pela violência escolar gráfica, o jogo gerou imediata controvérsia, mas se tornou um clássico cult entre jogos Flash. Harvester, de 1996, do estúdio DJFX Interactive, é uma experiência de horror que combina aventura com psicologia perversa. Você acorda em uma cidade perfeita dos anos 50, mas tudo está errado. Todos parecem usar máscaras, cada palavra soa estranha. Você controla Steve Mason, um jovem amnésico, e sua busca por respostas o leva até a Ordem da Lua da Colheita, um culto que força Steve a realizar tarefas que corroem qualquer senso de moralidade. Stephanie, sua companheira, desaparece, e você descobre que está presa no culto. Para avançar, Steve precisa participar de rituais que desafiam ética e humanidade. A cidade inteira é, na verdade, uma simulação de um experimento dos anos 90, projetado para testar se é possível transformar pessoas comuns em assassinos. Steve enfrenta 2 escolhas finais: matar Stephanie e voltar ao mundo real como assassino, ou permanecer com ela em Harvest, vivendo a simulação até o fim. Nesse nível, entraremos em jogos que chocaram o mundo e geraram manchetes. Em 2004, um pequeno estúdio escocês chamado Traffic Games lançou JFK Reloaded, mas não é apenas um jogo histórico comum. Aqui, você assume o papel de Lee Harvey Oswald, tentando recriar o assassinato do presidente John F. Kennedy com precisão quase cirúrgica. Cada disparo, cada movimento deve coincidir com o relatório da Comissão Warren. Quanto mais exato, maior sua pontuação. Os desenvolvedores afirmavam que era uma experiência educativa, mostrando
revelando a física por trás do assassinato mais famoso da história. Mas políticos, imprensa e público consideraram o jogo de mau gosto, perturbador e desrespeitoso. O choque aumentou quando os criadores ofereceram até $100 mil para quem conseguisse reproduzir o disparo com perfeição. A controvérsia explodiu. Em 1995, o obscuro Hong Kong 97 para Super Famicom se tornou lendário pelos motivos errados. Controlando Shin, suposto parente de Bruce Lee, você enfrenta ondas intermináveis de inimigos com dificuldade absurda. O jogo nunca termina, repete-se infinitamente e ainda exibe um game over com uma foto real de um corpo morto. O choque visual transformou o jogo em um mito urbano. Super Columbine Massacre RPG, lançado em 2005 por Daniel Leon. Aqui, você assume os papéis de Eric Harris e Dylan Klebold, os assassinos de Columbine. Construído no RPG Maker 2000, o jogo recria cada passo do massacre. Planejamento, coleta de armas, bombas e, finalmente, o ataque. Fotos, áudios e diálogos reais extraídos dos atiradores tornam a experiência ainda mais sombria. Após o massacre, os personagens descem ao inferno, enfrentando figuras históricas e fictícias, de Oppenheimer a Pikachu, até confrontar Satanás em pessoa. O jogo termina com uma conferência de imprensa usando imagens reais do ocorrido. O público reagiu com horror. Apesar da defesa do desenvolvedor, alegando explorar bullying, alienação e mente distorcida dos assassinos, a mídia o tornou símbolo do debate sobre violência em games. Agora vamos adentrar em games que exploram tragédias e guerras. Quest for Saddam chegou ao mercado por uma organização vinculada ao Estado americano para ironizar a perseguição a Saddam Hussein. Brevemente, uma réplica apareceu. Quest for Bush, ou Night of Bush Capturing, uma alteração total do software anterior produzida por facções associadas a Al-Qaeda. Ali, o usuário precisa abater militares dos Estados Unidos. E, por fim, George Walker Bush, ex-presidente dos Estados Unidos. São jogos tecnicamente pobre, mas que mostram como os videogames foram usados como ferramentas de recrutamento e ódio político real. Vega Rampage chegou ao público apenas algumas semanas depois do massacre ocorrido na Universidade Virginia Tech, em 2007. O jogo foi desenvolvido por um australiano chamado Ryan Lambert. Nele, o jogador assume o papel de Seung Hui Cho, o autor do ataque real, revivendo passo a passo o que aconteceu dentro do campus. Visualmente e mecanicamente, o jogo é extremamente simples. O objetivo é atravessar os corredores da universidade atirando contra alunos e professores, enquanto tenta escapar da polícia. A repercussão foi imediata. Veículos de imprensa reagiram com choque, famílias das vítimas demonstraram revolta e diversas plataformas removeram o jogo rapidamente. Normalmente, quando um criador se vê no centro de uma controvérsia desse nível, a reação costuma ser um pedido de desculpas, o silêncio absoluto ou o desaparecimento da internet. Ryan Lambert seguiu pelo caminho oposto. Ele ironizou toda a indignação pública e tentou transformar a polêmica em dinheiro. Chegou a pedir $1.000 para retirar o jogo do Newgrounds, $2.000 para removê-lo de seu próprio site e $3.000 em troca de um pedido de desculpas. Com isso, ficou evidente que o projeto não tinha outro propósito além de explorar uma tragédia real para obter lucro. Ethnic Cleansing, de 2002, criado por uma organização supremacista branca. Aqui, você controla membros da Ku Klux Klan ou neonazistas, eliminando afro-americanos, latinos e judeus, com o chefe final sendo Ariel Sharon. O jogo está carregado de símbolos extremistas e referências óbvias à ideologia racista. Disponível apenas em sites underground, ele é mais propaganda que jogo, chocando até os padrões da época. Descendo um pouco mais no iceberg, entramos em território de horror psicológico extremo. Station.exe, de 2013, deixa você em uma instalação abandonada cheia de sons perturbadores e rostos humanos flutuantes que, se alcançarem você, causam morte instantânea. Coordenadas encontradas no jogo apontavam para uma mina abandonada na Rússia, levantando teorias sobre conexões reais. Arquivos escondidos levavam a sites inacessíveis e a mensagens ligadas a fóruns de armas, tornando o jogo um mistério profundo e obscuro.
Euforia, um visual novel japonês, mistura horror psicológico e temas adultos extremos. Preso em uma instalação, você observa mulheres forçadas a participar de jogos sádicos por um mestre desconhecido. O jogo explora manipulação, abuso de poder e os limites da mente humana. Versões censuradas foram lançadas para distribuição, mas patches restauravam todo o conteúdo perturbador original. O conteúdo do game vai desde humilhação sexual a coprofagia. Só coisa bizarra. Lançado em 2008 por um desenvolvedor solitário conhecido apenas como 237, Demonofobia é um jogo de terror e sobrevivência em estilo side-scrolling que coloca o jogador dentro de um pesadelo literal. Você controla Sakuri Kunikai, uma adolescente que acorda em um ambiente escuro, orgânico e ensanguentado, sem qualquer ideia de como chegou ali. Ao sair, ela é imediatamente atacada por criaturas grotescas. Não há armas nem forma de lutar. O único objetivo é sobreviver, e o jogo é extremamente desafiador, forçando o jogador a aprender pela tentativa e erro, morrendo muitas vezes. Cada morte não termina com uma tela de game over. Em vez disso, você assiste a sequências longas e perturbadoras, exageradas e desconfortáveis, projetadas para causar choque psicológico. Para aumentar ainda mais a tensão, o jogo não possui som algum, sem música, falas ou efeitos. Apenas silêncio absoluto, enquanto você navega nesse cenário grotesco. Essa combinação de brutalidade e ausência de alívio tornou Demonofobia infame, especialmente por colocar uma personagem tão jovem no centro de tudo, chocando até fãs de horror extremo. Durante anos, quase nada se sabia sobre 237. Em 2021, ele finalmente se revelou em um site japonês como criador de Demonofobia e de sua sequência cancelada, Xenofobia, liberando arquivos beta inéditos para provar sua identidade. Até hoje, ele segue ativo no desenvolvimento de jogos. Agora vamos descer para as camadas mais sombrias. A partir de agora, alguns assuntos podem ser sensíveis para algumas pessoas. ...177 é um jogo japonês lançado em 1986 pela DBSoft com o nome Macadamia Oft. O título faz referência direta ao artigo 177 do Código Penal japonês que criminaliza crimes sexuais. Como você pode imaginar, o jogo é extremamente polêmico. Toda a mecânica gira em torno de perseguir uma mulher em um cenário side-scrolling. O objetivo é alcançar essa mulher e abusar dela. Jogo completamente doentio. Na primeira fase, o jogador precisa impedir que a garota chegue em casa, desviando de obstáculos como pedras, barreiras e até animais, incluindo cães e tartarugas. Mas é nessa etapa que o jogo se torna realmente perturbador. Se você alcança a personagem, a partida se transforma em uma simulação explícita do crime, onde o jogador deve inserir comandos para acompanhar as ações da vítima com o objetivo de satisfazê-la. Caso falhe, é preso. Se tiver sucesso, o jogo termina com um dos finais mais repulsivos possíveis. Mesmo na década de 1980, 177 foi considerado extremo demais e banido quase imediatamente após seu lançamento, tornando-se um dos primeiros jogos a ser retirado do mercado por causa do conteúdo. Os desenvolvedores nunca tentaram relançar o jogo. Não houve ports ou remakes. Hoje, ele permanece enterrado na história dos games. LostBoy.exe surgiu em 2012 nos boards de videogame e paranormal do 4chan. Era um jogo simples de horror lo-fi, atribuído a um suposto desenvolvedor chamado Rob, no qual o jogador explora um labirinto com imagens satânicas e pinturas religiosas distorcidas. O clima era estranho e perturbador, mas nada extremamente fora do comum. Com o tempo, uma versão adulterada começou a circular. Alguém inseriu um Trojan de acesso remoto no jogo. Quem baixava essa edição acabava permitindo que um hacker tivesse controle do computador, podendo acessar arquivos, ativar a webcam e roubar dados pessoais, o que tornou o jogo infame. Em 2023, o mistério foi esclarecido quando o youtuber francês Felda encontrou Rob, o criador original. Ele explicou que LostBoy.exe era apenas um projeto paralelo e que o vírus foi adicionado por um grupo de roleplay banido de um site chamado 4chan, como forma de vingança.
Splatter School é um jogo japonês 2D de terror side-scrolling, desenvolvido pelo estúdio Ankoku Marimokan, frequentemente lembrado como uma versão deturpada de Splatterhouse. O jogador assume o controle de Jessica, uma estudante que adormece na escola e desperta em um cenário completamente corrompido. O colégio se transforma em um inferno depois que o diretor lê um livro amaldiçoado, sacrificando alunos e funcionários e abrindo um portal para uma realidade grotesca. A jogabilidade envolve explorar corredores em ruínas, resolver quebra-cabeças simples e enfrentar criaturas bizarras com armas improvisadas. No entanto, o jogo rapidamente cruza uma linha ética ao tratar a protagonista não apenas como vítima do horror, mas como objeto. Conforme Jessica sofre dano, o jogo vai retirando uma peça de roupa dela, usando sua vulnerabilidade como mecânica, transformando punição e violência em algo claramente sexualizado. Essa escolha não é sutil nem acidental. O jogo mistura horror extremo com fetichização, colocando a personagem em situações degradantes enquanto o jogador é forçado a assistir. Quando a personagem morre, as cenas são longas, gráficas e deliberadamente chocantes, explorando o sofrimento de maneira exagerada. Existem dezenas de variações dessas mortes, todas pensadas para causar desconforto. Essa combinação de violência explícita, sexualização forçada e tratamento desumanizante da protagonista fez de Splatter School um jogo profundamente doentio. Ele é lembrado não apenas pelo gore, mas por usar choque e exploração como pilares centrais, sendo até hoje citado como um exemplo de como o horror pode ultrapassar limites e se tornar perturbador pelos motivos errados. A história de Kamikushiki Village chegou em 1995 ao PC 98. E mesmo que o título não pareça conhecido para muitos, talvez você reconheça a desenvolvedora Happyoft, o mesmo estúdio responsável por Hong Kong Night 7. Aqui você não assume o papel de um antagonista inventado qualquer. Você controla Shoko Asahara, líder verdadeiro da seita Aum Shinrikyo, o culto apocalíptico responsável pelo ataque com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995. O jogo coloca o jogador diretamente no comando de um dos atentados mais letais da história moderna do Japão. A proposta mistura simulação com estratégia, mas em vez de gerenciar uma cidade ou comandar tropas, você está estruturando um culto destrutivo. Gradualmente, recruta seguidores, arrecada dinheiro, treina integrantes e até fortalece o próprio Asahara. Existe um cronômetro em contagem regressiva e, conforme os dias avançam, acontecimentos do mundo real se desenrolam exatamente como na história. O jogo apresenta dois desfechos possíveis. Se você consegue executar os ataques com gás, a vitória é sua. Caso fracasse, o mundo chega ao fim. O que coloca esse título nesta lista é o uso de material autêntico da propaganda do culto, incluindo vídeos reais de Asahara, de seus fiéis e até registros do próprio atentado. Quando as pessoas descobriram o jogo pela primeira vez, a reação foi de choque absoluto. Muitos acreditaram que se tratava de uma peça legítima de propaganda criada para atrair novos seguidores. Na verdade, não era esse o caso. A obra foi concebida como sátira, uma crítica sombria e exagerada a Aum Shinrikyo, retratando o líder e o grupo de forma caricatural. Ainda assim, a repercussão no Japão foi intensa. O país ainda tentava se recuperar do ataque e o lançamento aconteceu apenas 3 meses após a tragédia. Por isso, mesmo sendo tecnicamente anti-seita, o jogo foi considerado insensível e profundamente ofensivo. Root Pain é uma modificação de Doom lançada em 2013 por uma figura enigmática conhecida apenas como Zio. Tudo começa em um cenário inquietante, repleto de carne exposta e matéria orgânica, como se você tivesse sido engolido por algo ainda vivo. As superfícies ao redor latejam como tecido biológico, enquanto células vermelhas atravessam o ar. Ao abrir o mapa, o nome da fase aparece como Womb e o desenho do nível lembra claramente o aparelho reprodutor feminino. E isso está longe de ser o detalhe mais estranho. Em vez de aparecer como o clássico protagonista de Doom, seu personagem recebe o nome de Parasita. Existe também um feto chamado Z, alusão direta à criadora do mod e ao termo zigoto, o primeiro estágio do desenvolvimento humano. Sua missão é destruir 2 estruturas orgânicas que foram moldadas para parecer ovários. Quando uma delas é eliminada, um grito feminino agudo ecoa por todo o cenário. Logo depois, surge uma criatura com aparência fetal que não pode ser morta de maneira convencional, independentemente da arma utilizada. Porém, se você inserir
inserir o comando MDK no console de Doom, que elimina instantaneamente qualquer inimigo, uma frase aparece na tela: você abordou a criança com sucesso. Caso tente encerrar o jogo nesse momento, surge uma última mensagem: vida longa ao não nascido. A essa altura, é inevitável a pergunta: qual é a intenção por trás disso? E a verdade é que ninguém tem uma resposta definitiva. Alguns interpretam como uma crítica envolvendo aborto, mas Yu jamais esclareceu o significado real da obra. O resultado é apenas um dos mods mais perturbadores já feitos para Doom. Até hoje não existe qualquer informação sobre quem criou esse jogo. Não há desenvolvedor listado, nenhum crédito exibido, absolutamente nada. Só uma frase perturbadora logo no início, afirmando que a obra foi feita por alguém insano. E talvez essa declaração seja a parte mais sincera de toda a experiência. Você desperta em um corredor vermelho intenso, com mensagens inquietantes rabiscadas pelas paredes. Não são apenas frases genéricas de horror. Aos poucos, elas expõem a mente do protagonista que você controla. Os textos revelam que ele tem o desejo de abusar sexualmente dos colegas de escola e da própria mãe. E então a situação se torna ainda mais sombria. Conforme avança, o jogo declara explicitamente que ele matou a própria mãe e fez aquilo que ele tanto desejava. Após essa revelação, você é conduzido para um poço profundo e completamente escuro. Quando alcança o fundo, encontra a imagem real de uma mulher decapitada com o estômago aberto. Ao clicar nela, surge um quarto onde o corpo da mãe está em estado avançado de decomposição e o jogo impõe a você uma ação específica a ser realizada com aquele corpo. Depois disso, você aparece em uma sala totalmente branca, onde surge a pergunta: você é um psicopata? Não existe a alternativa não. Então, a única escolha possível é sim. Ao confirmar, o jogo exibe algumas das imagens mais explícitas e perturbadoras que já presenciei. Em seguida, você atravessa uma porta e recebe outra pergunta direta: você se divertiu? Logo depois, o jogo instrui que você pegue um papel, escreva "estou me divertindo", tire uma foto, inclusive mostrando o próprio rosto se quiser, e envie para um endereço de e-mail indicado. E houve quem realmente obedecesse. Pessoas escreveram a frase, tiraram fotos e mandaram para esse destinatário anônimo. As imagens acabaram circulando na internet. Até hoje, ninguém sabe quem recebeu aquelas mensagens, nem qual era a intenção por trás disso. À primeira vista, o AC Labs parece somente mais um mapa feito por fãs de Doom. Você atravessa corredores metálicos, elimina demônios e procura cartões de acesso. Nada além do padrão clássico. O motivo de ele estar no iceberg não é o design do mapa, mas sim o nome por trás dele: Eric Harris. Como já foi citado antes, Eric Harris foi um dos 2 jovens responsáveis pelo massacre na escola Columbine High School em 1999. Antes do atentado, ele demonstrava obsessão por Doom, escrevia sobre o jogo em seus diários, utilizava o apelido Reb em fóruns da comunidade e chegou a desenvolver e publicar fases próprias. E o AC Labs é uma delas. O mapa em si não possui nada extraordinário. Não existe conteúdo explícito ou diferente dos mods comuns da década de 90. Ainda assim, depois do massacre, começaram as teorias. Alguns passaram a acreditar que o layout teria sido inspirado na escola e que Harris teria usado o nível como forma de ensaiar o ataque virtualmente. Por mais impactante que isso soe, nunca houve evidência concreta sustentando essa ideia. Era, em grande parte, especulação. Mesmo assim, a mídia mergulhou em pânico. Após o massacre, os videogames tornaram-se alvo imediato e Doom foi apontado como culpado. A obsessão de Harris foi tratada como prova de que jogos violentos estavam criando assassinos. Não importava que milhões jogassem sem jamais ferir alguém. Ele era obcecado, e isso bastou. Um suposto jogo de terror vindo da Deep Web, envolto em ruídos inquietantes, mensagens enigmáticas e até conteúdo ilegal. Sad Satan ganhou fama em 2015, quando o canal do YouTube Obscure Horror Corner afirmou ter encontrado o arquivo nas camadas ocultas da internet. Foi nesse momento que o mito começou. Mas afinal, o que é Sad Satan? Não se trata de um jogo convencional. Não há narrativa clara, objetivos definidos ou inimigos reais. Você apenas percorre corredores estreitos e intermináveis em preto e branco. E quanto mais avança, mais desconfortável tudo se torna. Surgem áudios distorcidos de crianças, músicas reproduzidas ao contrário e até um discurso manipulado e desacelerado de Hitler. Quando parece que nada pode piorar, o jogo exibe imagens em tela cheia de conteúdos extremamente perturbadores. Não apenas figuras conhecidas do crime, mas também material envolvendo crianças. Além disso, há imagens explícitas, sem qualquer censura. A identidade do criador permanece desconhecida e o arquivo original jamais
jamais foi localizado. O link divulgado da Deep Web nunca funcionou corretamente. Em entrevista ao site Kotaku, o dono do canal afirmou que compartilhou links falsos de propósito, tentando impedir que pessoas baixassem o conteúdo devido ao material gráfico. Mesmo assim, a internet reagiu. Supostas cópias autênticas começaram a surgir em fóruns como o 4chan. Algumas versões eram ainda mais extremas, contendo arquivos maliciosos e imagens ilegais adicionais. Anos depois, a verdade completa sobre Sad Satan continua envolta em mistério. Ele permanece como uma das experiências mais sombrias e inquietantes já associadas ao terror da internet. E depois de tudo isso, a pergunta que fica é simples. Até onde um jogo pode ir? A gente começou com mods estranhos, passou por sátiras pesadas, entrou em tragédias reais, teorias obscuras e arquivos perdidos na Deep Web. Cada camada desse iceberg ficou mais desconfortável que a anterior. Alguns desses jogos foram criados como crítica, outros como provocação, e alguns parecem existir apenas para ultrapassar qualquer limite. Mas no fim das contas, jogos são reflexos de quem os cria. Às vezes são arte, às vezes são denúncia, e às vezes revelam o lado mais sombrio da mente humana. Se você chegou até aqui, comenta qual desses casos mais te marcou ou te deixou desconfortável. Eu quero saber a sua opinião. E se você curte esse tipo de conteúdo mais pesado, deixa o like, isso ajuda muito o canal, e se inscreve para não perder a próxima parte, porque ainda existem camadas mais profundas nesse iceberg. A gente se vê no próximo vídeo.